Olá, meus queridos irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amados, hoje, dia 9 de outubro, desejo compartilhar a palavra do Senhor, conforme está escrito no livro dos Salmos, Salmo 49, verso 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Amados, há um ditado popular que diz que ninguém ficará aqui para semente. Isto quer dizer que a nossa vida tem um fim. O autor do Salmo 90, no verso 10, afirma que a duração da nossa vida é de 70 anos. E alguns, pela sua robustez, chegam aos 80. Mas o que passa disto é canseira e enfado. Sim, amados, a vida terrena tem limite, a morte é inevitável, mas a vida vai além da morte. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo de número 27, afirma: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Sim, amados, a morte é inevitável, mas a vida vai além da morte, porque depois da morte vem o julgamento de Deus. E isto está em pleno acordo com o que afirmou o salmista conforme o texto lido. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. De que morte o salmista está falando? Ele está falando da morte eterna, da eterna separação do homem de Deus, o que a Bíblia chama de segunda morte, conforme está escrito no livro do Apocalipse. E essa segunda morte, ela pode ser evitada. Visto que a morte física é inevitável, a morte espiritual, a segunda morte, ela pode ser evitada. Como? Pela fé em Cristo Jesus. Porque Jesus veio a este mundo. Diz a Bíblia que ele morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus venceu a morte, de sorte que quem crê em Jesus vencerá a morte. Portanto, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, nos versos 38 e 39, falando sobre essa vitória que Jesus concede ao que nele crê, afirma o apóstolo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, queridos, o Senhor nos livrará do poder da morte eterna, e nada nos poderá então separar da nossa comunhão com Ele. Por isso, diz o salmista, conforme registrado no Salmo 49, verso 15, pois ele me tomará para si. Sim, Jesus virá buscar a sua igreja. Jesus virá buscar os salvos, aqueles que nele creram, aqueles que receberam dele a vida eterna. Jesus virá buscar e levará para estar com ele eternamente, pois isso só é possível em Cristo Jesus. A convicção do salmista era tal que ele declarou: pois ele me tomará para si. Que o Senhor, de fato, cumpra a sua promessa na nossa vida. E ele cumprirá, porque o Senhor cumpre e cumprirá as suas promessas. Queridos, portanto, estejamos confiantes de que o Senhor nos tomará para si e estaremos com ele para todo sempre. Você que me ouve, você já entregou a sua vida a Jesus? Se você ainda não fez,
Entregue-se de coração aberto a Jesus. Confesse a Jesus que você é um pecador. Peça a Ele perdão dos seus pecados e Ele perdoará os seus pecados e concederá a vida eterna, e então você estará também com Ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Oremos. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos garante a vitória sobre a morte, nos garante a vida eterna, nos garante que estaremos com o Senhor para todo sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.